Oi, meus amigos. Hoje eu tô aqui para falar de um tema que não é fácil para mim, na realidade. Cristiano Ronaldo deveria se aposentar agora ou não? Eu vi esse comentário sendo propagado nas redes sociais e até aqui no YouTube, em alguns vídeos, e eu já estava até refletindo sobre isso, principalmente depois do jogo da Eslovênia. O fato é, a gente viu uma Eurocopa do Cristiano abaixo, não tem como negar. O Cristiano jogou 5 partidas, foi o cara que mais finalizou na Eurocopa, enquanto esteve nela, foram 23 finalizações tentadas, 5 grandes chances desperdiçadas, inclusive uma contra a França, na bola que o Francisco Conceição vai linha de fundo, cruza para dentro da área e ele tinha se desvencilhado da marcação, mérito dele, mas acaba finalizando mal com a perna direita. E no mais, nenhum gol marcado, 23 finalizações, nenhum gol marcado, um aproveitamento super baixo, fora as grandes chances desperdiçadas. Além disso, vai além dos números, né? A gente já sabe que o Cristiano, cada vez menos, é aquele cara que, até mesmo antes do auge dele, ele não é aquele cara do United, um ponta driblador, que gostava da jogada individual, que ia pra cima e que finalizava muito de fora, com chute muito forte. Ele não é o cara que chegou e passou ali depois dos 5 anos do Real Madrid, ainda fazendo muitos golaços e tudo mais, nem o cara do auge dele, que talvez tenha sido ali o meio termo entre essa transição dele, do cara muito ponta, mas do cara que era ponta ainda, mas pisando muito na área, quando ele entendeu e virou a chavinha que ele tinha capacidade de fazer 900 gols na carreira, e foi cada vez mais pisando na área, foi cada vez mais investindo nessa movimentação para finalização, para ser o cara que finalizava jogadas. E esse auge dele, muito matador, de 60 gols na temporada, de brilhar no Real Madrid, de tantos títulos, tantas histórias, tantos momentos inesquecíveis, de tantos gols. A gente já sabe que há um ano ou mais o Cristiano estava se distanciando disso. É um cara muito mais 9, muito mais fixo na área, que busca muito esse jogo na área, que se desvencilha ou se distancia da armação do time quase por completo. Tem por obrigação, na realidade, o que consiste num jogo bom do Cristiano hoje? É ele ter feito 1 gol, 2 gols, 3 gols. Caso ele não faça, ou significa que ele perdeu oportunidades ou que ele nem participou do jogo. Porque muitas vezes o Cristiano precisa ser posto nas partidas. Quando os times não conseguem criar para ele, ele passa em branco e passa muito despercebido no jogo, porque ele não consegue se encaixar, já que ele se preserva muito pela idade que ele tem de 39 anos, se preserva a nível físico, a nível de tentar voltar para marcar, ele não vai. A nível de tentar voltar em velocidade ou buscar um contra-ataque em velocidade, ele não tem mais o pique necessário para isso. É uma velocidade que ele utiliza muito para momentos pontuais da partida, para ele observar que tem um espaço muito vazio, para ele atacar uma bola em velocidade. Ele se preserva para os momentos que ele tem que tentar decidir a partida. E isso, obviamente, o distancia da partida. A bola tem que chegar nele. Se não chegar, ele praticamente não vai estar em campo. Isso é natural? É, porque o cara tá com quase 40 anos. Pô. Daqui a alguns meses ele faz 40, mas a realidade é que não é mais nenhum garoto, ele precisa se preservar, senão ele não aguenta jogar os 90 minutos. Ou ele vai ter uma lesão mais séria ou coisa do tipo. Se ficar se forçando muito, o corpo tem limite, até mesmo dele. Só que, quando ele tem uma Eurocopa, a sexta dele, que ele é obviamente o maior artilheiro, se tornou o maior assistente, porque dos números nele foram 5 jogos, 0 gols e 1 assistência, que o isolou como o maior artilheiro na história da Euro, se imaginava que ele não fosse seu artilheiro. Era difícil que ele fosse o artilheiro. Muito improvável até porque a gente tinha seleções, na minha opinião, pelo menos à frente de Portugal em nível de favoritismo. Mas que ele fosse passar em branco, eu não esperava. E da maneira como foi, até o pênalti com a Eslovênia, eu acho que acabou sendo dos males o menor, é meio que trágico. O Cristiano tem 2 boas partidas na fase de grupos, contra a República Tcheca e contra... Era Portugal, República Tcheca, Geórgia e tem mais um time, cara. As 2 primeiras partidas dele, eu não vou lembrar República Tcheca e quem, mas as 2 primeiras partidas dele no grupo foram boas, ele participou do jogo. A Turquia. Foram boas partidas, ele participou do jogo, ele dá assistência no jogo contra a Turquia e tudo mais. Contra a Geórgia a coisa já começou a desandar. O anseio cada vez mais de fazer gol, cada vez mais pedindo bola, cada vez mais
tentando jogadas individuais até sem muito o que fazer, e cada vez mais finalizando com anseio, com um certo desespero. O Cristiano parecia desesperado por fazer o gol. Ele viu o tempo passando, ele viu até uma desclassificação sendo mais próxima, já que no mata-mata, qualquer vacilo, ele estaria fora. Contra a Eslovênia, a gente tem um estopim, que ele perde o pênalti e acaba chorando no intervalo entre uma prorrogação e outra. O jogo não tinha acabado, a gente já falou sobre isso aqui no canal. É uma cena que me marcou muito, eu acho que já tá na história, porque o Cristiano sempre foi o cara que, independente do momento, ele nunca desistia, ele sempre chamava o time, ele sempre ia animar, sabe, a equipe. Ele sempre chamava os caras de volta, sempre com foco e uma capacidade mental de não desistir, estar sempre atento, muito forte. Sempre foi característica disso dele, de estar ali, sempre concentrado. E ele desmoronou. Isso é normal, ele mostrou que não é humano. Só que ainda assim é chocante por ser quem é e da maneira como foi. Ele não tinha sido desclassificado, não foi como na Copa do Mundo, porque em 2022, quando a Portugal é eliminada, ele sai de campo chorando. E era de se entender aquilo, o jogo tinha acabado, estava desclassificado. Mas contra a Eslovênia foi diferente, querendo ou não. E nos 5 jogos, ele acaba tendo suas oportunidades, tendo muitas tentativas e pouquíssimo acerto, até em gol mesmo. E quando foi em gol, parou no goleiro ou não foi completamente efetivo. E no fim, fica a reflexão. Ele deveria se aposentar agora, ou pelo menos da seleção? Vou contar uma curiosidade para vocês, eu não sei se eu falei isso aqui quando aconteceu, né? No jogo da Eslovênia, quando o Cristiano perdeu o pênalti, e teve toda aquela situação, durante o intervalo da prorrogação, eu tava assistindo aquilo, eu sou um fã muito incondicional do Cristiano, acho que todo mundo sabe disso aqui no canal, e eu pensei comigo, cara, se Portugal cair hoje para a Eslovênia, ele se aposenta do futebol hoje. Quando eu vi que o Cristiano desmoronou daquele jeito, eu acho que ele ia tomar essa decisão. Se Portugal tivesse sido eliminado naquele dia contra a Eslovênia, eu acho que a gente teria visto a última partida de Cristiano, não na seleção, mas no futebol. A coisa reverteu, o Diogo Costa salvou, tudo mais, Portugal classificado. Hoje, estou gravando no dia que a França eliminou Portugal. A eliminação não passa diretamente por ele, apesar da grande chance perdida ainda no tempo normal. Mas ele fez o pênalti dele, tem um outro fator, ele não chorou, ele consolou o Pepe que chorou e tudo mais. Foi a despedida também do Pepe, aliás fez uma baita partida, a gente falou disso aqui antes no vídeo do pós-jogo. Mas é um aspecto diferente, ele sai de cabeça erguida, digamos assim. Só que, ainda assim, eu não consigo confirmar que ele vai jogar a Copa de 2026. Eu acho que ele tem vontade, mas eu não sei se... Cara, como ele vai chegar na Copa de 2026? É 2024 ainda, metade do ano. O Cristiano já não é mais o mesmo. O Cristiano tem todas essas novas funcionalidades em campo, que ele precisa que o time muito marque para ele, muito jogue para ele, muito crie para ele. E isso já foi até motivo de debate em Portugal e na própria seleção, né? A gente já viu uma entrevista do Cancelo falando que Portugal não dependia mais só do Cristiano Ronaldo. Isso é debate com certeza entre os caras. Então até que ponto é saudável para ele estar ali? Qual a forma que ele vai chegar em 2026? Ele vai passar mais 1 ano e meio na Arábia Saudita? Ou na verdade 2 anos, né? Porque a Copa é em julho. Vai passar 2 anos na Arábia Saudita? Eu acho que ele ainda vai fazer o que 40 gols no ano na Arábia Saudita. Vai fazer, ele fez agora 50. Mas é um nível de desempenho de futebol muito aquém do que ele vai ser exigido em uma Copa do Mundo. É a realidade. Até que ponto faz sentido para o Cristiano se manter nisso, sabe? Porque tem uma frase de alguém, que eu não sei na verdade quem é, eu esqueci o nome, que basicamente diz: morra como herói ou viva o suficiente para se tornar vilão. E isso pode ser relacionado com a carreira do Cristiano. Mantenha a carreira, finalize a carreira como herói, ou viva até a carreira, viva com ela até ela acabar sendo manchada. Ele não vai sair como um vilão, a história dele não vai se apagar. Mas essa Eurocopa já é muito aquém do que a gente se acostumou ao Cristiano ver. E o que será que vai ser uma Copa do Mundo 2026, se ele vier jogar? Dito isso, eu acredito, eu tô falando porque de seleção tanto, porque pra mim o debate que vai existir com ele, consigo mesmo, é esse: se aposentar da seleção ou não. Eu acho que ele já tem um contrato assinado com o Al-Nassr por mais 1 ano, até o mês de 2025, e eu acho que isso ele vai cumprir. Ele vai jogar na Arábia mais 1 ano, ele vai fazer mais 30, 40 gols, e depois disso eu acho que ele vai repensar novamente. Até lá, ele vai estar jogando eliminatórias, amistosas com a seleção? Essa é uma decisão que ele vai ter que começar a pensar em tomar. Acredito que ele não se aposenta agora, respondendo a resposta do vídeo, não do futebol, mas da seleção. Acho que a gente tem que esperar mais 1 mês ou 2. Depois das férias,
do Cristiano, acho que a gente vai ter essa resposta. No mais, comentei o que você achou dessa Eurocopa do Cristiano, o que você acha que ele tem que fazer. Se aposentar do futebol ou não, se aposentar da seleção somente ou não. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau, meus amigos.